Já estamos em clima de inverno aqui no Rio Grande do Sul, mas continuamos aí a nossa preparação para o concurso da Polícia Penal. E hoje vendo dois assuntos também muito importantes, revisões aí da Lei de Execução Penal. Então, do artigo 180 até o 197, tá? Dos incidentes de execução e também do procedimento judicial lá no finalzinho. Então, já ajuda o meu canal, deixando tua inscrição, compartilhando esse vídeo e comenta aqui embaixo quais são tuas expectativas para esse concurso, qual o cargo que tu vai prestar ou qualquer dúvida aí desse vídeo, tá? Então, retirei aqui algumas informações lá do nosso sistema de controle e preparação aí para esse concurso. Nós estamos vendo exatamente os primeiros conteúdos que estão lá destacados da Lei de Execução Penal. Então, já vimos aqui nessa semana a parte ali do condenado e do internado, já vimos a parte da execução e penas, inclusive ali a parte de progressão de penas, um assunto que está atualizado e tem algumas chances aí de aparecer na tua prova, a parte aí dos órgãos de execução penal e também ontem colocamos lá a parte dos estabelecimentos penais, tá? Agora, hoje então, vamos ver essa parte do procedimento judicial e também os incidentes de execução e ainda fica mais três assuntos, vamos correr aí para tentar fazer essa revisão completa até o final dessa semana. E aí vamos ter visto todos os aspectos principais da Lei de Execução Penal da parte do assunto legislação aplicada. Dito isso, vamos lá para o vídeo, então. No artigo 180, iniciando a parte das conversões, tá? A pena privativa de liberdade de até 2 anos poderá ser convertida em pena restritiva de direitos. E aí existem alguns requisitos, tá? Primeiro, regime aberto, cumprimento mínimo de 1/4 da pena e antecedentes e personalidade favoráveis para isso, tá? Então, olha só, a conversão ela não é automática, tá? Então, é necessário os três requisitos presentes para adquirir, então, essa conversão, tá? Então, decora o seguinte: 2 anos, mais regime aberto, mais 1/4 da pena e um bom histórico. Perfeito. Essa primeira parte bem tranquilo, né? Então, o 181 trata então da conversão de pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. A conversão ocorre nas hipóteses previstas lá no artigo 45 do Código Penal. Tá? Prestação de serviço à comunidade. Será convertida quando o condenado não for encontrado ou ignorar intimação por edital, não comparecer injustificadamente ao local de prestação, recusar-se injustificadamente à prestação de serviço, praticar falta grave, tá? For condenado por outro crime com pena privativa de liberdade com suspensão da execução, tá? Então as bancas elas gostam de cobrar aí essas principais 5 hipóteses aí da conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Então nós já temos descritos aí 5 hipóteses que podem ocorrer isso. Limitação de fim de semana, então é convertido quando não comparecer ao estabelecimento designado, recusar-se a realizar atividade determinada, ocorrer qualquer hipótese das letras A, D e E ali, que tu pode revisar ali na legislação, não localizado, falta grave, nova condenação. Interdição temporária de direitos é convertido quando o condenado exercer o direito que lhe foi proibido ou ocorrer quando as hipóteses das letras A e E, não localizado e não condenado. O 182 foi revogado. 183. Durante a execução da pena privativa de liberdade, caso surja doença mental, perturbação de saúde mental, o juiz pode substituir a pena por medida de segurança. Quem pode requerer?
Ministério Público, Defensoria Pública, Autoridade Administrativa, o próprio juiz de ofício. Interessante é memorizarmos, então, superveniência de doença mental aí para ocorrer essa execução. 184, então, o tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação, quando o agente demonstrar incompatibilidade com o tratamento ambulatorial. Parágrafo único. Nessa situação, prazo mínimo de internação, 1 ano, tá? Então, o prazo mínimo é exatamente aí 1 ano. Do excesso ou desvio de execução. Haverá excesso ou desvio de execução quando algum ato for praticado além dos limites da sentença, da lei e dos regulamentos. Exemplo: cumprimento de pena maior que a determinada na sentença. Conceito importante, é uma garantia do condenado contra a ilegalidade na execução penal. Lembrando, pessoal, tem que informar isso para vocês. Eu venho trazendo aqui resumos detalhados da legislação, mas após a aula tu precisa fazer a leitura da lei seca, que é isso que vai fazer aí tu garantir acertos nas questões de provas. 99% das questões é a literalidade do texto da lei. E aí assim, tu tem uma ideia geral da lei, depois tu faz a leitura da lei, pode ler aí pelo menos 2 ou até 3 vezes a legislação, e aí tu vai com certeza acertar questões. Podem provocar um incidente de excesso ou desvio. O Ministério Público, Conselho Penitenciário, sentenciado, demais órgãos de execução penal e também a dica aí chave para ti. Praticamente todos os envolvidos na execução podem suscitar o incidente, perfeito? Da anistia e do indulto. Concedida a anistia, o juiz declarará extinta a punibilidade. Pode agir então de ofício a pedido do interessado, a requerimento do Ministério Público, por proposta de autoridade administrativa, por proposta do Conselho Penitenciário. Então decore o seguinte: a anistia vai extinguir então a punibilidade. 188, então. O indulto individual pode ser provocado por condenado, Ministério Público, Conselho Penitenciário, Autoridade Administrativa. Aqui fala, então, de indulto individual. A petição de indulto será entregue ao Conselho Penitenciário, receberá parecer, será encaminhada ao Ministério da Justiça. Então, o fluxo é esse, pessoal. A petição do indulto, Conselho Penitenciário e Ministério da Justiça nessa sequência. O Conselho Penitenciário analisará autos do processo, prontuário do condenado, antecedentes, comportamento prisional, circunstâncias relevantes. Após isso, vai emitir um parecer sobre o mérito ou não aí desse pedido de indulto, né? Palavra-chave: parecer do Conselho Penitenciário, tá, pessoal? É isso aí. Continuando aqui, então, no Ministério da Justiça, o pedido será processado, será submetido ao presidente da República. O presidente poderá requisitar autos do processo, certidões, peças processuais. Quem concede o indulto, então, é quem? Presidente da República. Concedido o indulto, o juiz poderá declarar extinta a pena. Pode também aí ajustar a execução conforme o decreto, tá? Então a comutação não extingue necessariamente a pena, reduz ou modifica seu cumprimento. No 193, se houver indulto coletivo, o juiz poderá agir de ofício a pedido do interessado, a pedido do Ministério Público, por iniciativa do Conselho Penitenciário, por iniciativa da autoridade administrativa. Tá? Resultado, então, aplicará o artigo 192, pode voltar e retomar, então. 194, já estamos no título 8º do procedimento judicial. Esse procedimento, relativo às situações previstas na Lei de Execução Penal, será judicial, ocorrerá perante juízo de execução, e a palavra-chave é jurisdicionalidade da execução
penal. O procedimento pode ser iniciado de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, do representante do interessado, do cônjuge, do parente, de descendente, tá? Também pode surgir por proposta do Conselho Penitenciário e também por iniciativa da autoridade administrativa. Ascendente, tá? Não está previsto aí expressamente aí com relação ao requerimento, tá? Recebida a petição ou portaria, o condenado e o Ministério Público serão ouvidos em 3 dias, se não forem os requerentes. Se não houver necessidade de produção de provas, o juiz decidirá de plano. Prazo, então, 3 dias, decore. 3 dias para a manifestação, mais 3 dias para decisão. Se houver, então, necessidade de prova, o juiz determinará perícia ou audiência para a prova oral. Após a produção de prova, proferirá, então, a decisão. Das decisões, então, do juiz de execução. Cabe agravo em execução e a característica, então, não possui efeito suspensivo. Um esquema final aí dessa aula para você memorizar, tá? As conversões, então, do 180 ao 184, pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, dá uma conferida. Ao contrário, então, da restritiva para pena privativa de liberdade, lá no 181, doença mental, medida de segurança, artigo 183, tratamento ambulatorial, internação, no artigo 184. No 85 e no 86, nós temos o acesso ou desvio, ato além da sentença, lei ou regulamento. Ministério Público, Conselho Penitenciário, sentenciado e órgãos da execução podem suscitar. A anistia e o indulto, então, a anistia ela extingue a punibilidade, o indulto individual, pedido analisado pelo Conselho Penitenciário, presidente da República é quem concede e o juiz executa os efeitos do decreto. Procedimento judicial, então, do 194 ao 197, revisa, tá, pessoal? Essa aula aí te traz uma ideia geral, uma ideia ampla dessa parte da Lei de Execução Penal. E quando tu for fazer a leitura, eu garanto que tu vai ter mais facilidade de entender esse assunto. Procedimento judicial, então, tramitação perante juiz e execução, manifestação das partes em 3 dias, decisão em 3 dias quando não houver prova, recurso cabível, agravo em execução sem efeito suspensivo. Perfeito, pessoal. Deixei para vocês aí, lá no PDF de questões e também lá para quem tem o sistema de controle inteligente, mais o resuminho dessa aula, também a lei para facilitar os artigos que nós tratamos nessa aula, deixei a lei na íntegra para vocês, mais 20 questões aí para vocês treinarem esse assunto, tá? É só conferir lá, resolver e no final aí tem o gabarito, tá? E eu tenho, pessoal, um PDF completo aí tratando os principais assuntos de lei de execução penal. É um PDF de questões gabaritadas e comentadas. Outra lei muito importante para o teu estudo, principalmente lá para a parte de conhecimentos do sistema prisional, é o Estatuto da Polícia Penal Rio Grande do Sul. Então também tem questões gabaritadas e comentadas para te ajudar na tua preparação. Querendo adquirir, link na descrição. E se tu precisa aí controlar o teu estudo, saber o que tu precisa estudar, quais são as prioridades dos assuntos para o teu concurso, tanto para o policial penal também como para o técnico administrativo, eu tenho um sistema de controle inteligente de estudos, tá? Tu pode conferir os links aí na descrição. Também, pessoal, deixei aí um simulado gratuito para policial penal. É só acessar aí o link na descrição. Se tu gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Te vejo aí na tua aprovação.